Bom dia, Santa Catarina. Bem-vindos ao programa Destaques. Meu nome é Letícia, eu sou médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo. Neste quadro, trazemos formas de te ajudar a cuidar melhor da sua saúde e novidades na área médica. Hoje, eu terei a honra de conversar com uma das médicas pioneiras na prática ortomolecular no Brasil, doutora Ulisseia, minha mãe. Mãe, bem-vinda, muito obrigada por participar do nosso quadro. É uma honra estar com vocês e um orgulho ser entrevistado pela minha filha, né? Então, mãe, desde que eu nasci praticamente, né, eu vejo você suplementando, falando sobre suplementação e trabalhando nessa área que hoje está mais conhecida, né? Mas hoje, como médica, eu vejo como na época você foi corajosa e desbravadora. Então, você é uma das pessoas com maior experiência na área que eu conheço e eu gostaria de saber de você quais são os principais benefícios que você vê na prática, tanto dos seus pacientes quanto no seu uso, de uma suplementação correta a longo prazo. A visão geral da maioria das pessoas é que o envelhecimento ele se processa de fora para dentro. Na verdade, ele se processa de dentro para fora, né? Então, se você cuidar, suplementar, repor o que o organismo, à medida que você vai envelhecendo, vai deixando de produzir, você automaticamente segura a curva de envelhecimento. A idade é só um número. Há a idade cronológica e a idade biológica. E eu aprendi ao longo dos anos, comigo e com os meus pacientes, que se consegue ter uma idade biológica um pouquinho diferente da idade cronológica. Fiz isso com os meus filhos também, com as minhas filhas, quando eu notei que era eficaz a prática, né? Que o nosso organismo, à medida que você vai envelhecendo, ele deixa de produzir uma série de coisas, desde enzimas, a colágeno, ácido hialurônico, tudo que você precisa. E, na verdade, o idoso, ele tem uma deficiência crônica de tudo isso. Há pilares de envelhecimento, há 23 pilares de envelhecimento. E à medida que você vai envelhecendo, esses 23 pilares vão acontecendo. Há a cardiopausa, a somatopausa, a tireopausa, não é só a andropausa e a menopausa. Então, com a ortomolecular, que é uma bioquímica médica, é uma organização de todas as taxas sanguíneas, você consegue ir segurando essas pausas, estas 23 pausas do envelhecimento. Que essa é a grande jogada para você se manter um pouco mais jovem, se manter com vitalidade, muito melhor do que só você tratar de fora para dentro. Se você fizer um tratamento estético ou plástico, mas se o seu organismo não estiver produzindo colágeno, a derme não estiver preparada para aquele tratamento, o tratamento é ineficaz. É um velho esticado, mas continua um velho. Então, na verdade, o cabelo do idoso, por exemplo, é um cabelo feio. Não é que é idoso tem que ter o cabelo feio, é porque ele tem uma deficiência crônica de uma série de substâncias e vitaminas e sais minerais que fazem com que o cabelo fique bonito, as unhas, a pele e tudo isso, né? A gravidade da flacidez toda é pela falta do ácido hialurônico, a falta de colágeno. E a ortomolecular tem a prática de usar muito injetável, porque o injetável tem uma absorção full. Quando você toma uma vitamina, ela bate no ácido clorídrico e ela muitas vezes ela é digerida a nível alimentar, porque ela é um alimento e ela não vai para o órgão, para o sítio de ação dela que é necessário na sua totalidade. Quando você faz uma injeção, você tem uma certeza absoluta da absorção desse suplemento. Então, nós usamos o injetável porque ele é 100 vezes mais eficaz, quase, vamos dizer, 90 vezes. Isso eu sempre ouvi você falar muito, né, mãe? Tanto que você foi também uma das pioneiras, uma das primeiras médicas a abrir uma clínica com suplementações injetáveis
no Brasil, que é a nossa Linus hoje, né? Então, eu tenho muito orgulho disso e realmente eu vejo também uma diferença muito grande quando a suplementação é feita injetável. Até porque uma quantidade muito grande de cápsulas, nem sempre o estômago aceita bem, né? Então, por mais que sejam tratamentos naturais, fitoterápicos, muitas vezes vitaminas, também pode gerar algum grau de agressão para o estômago, o que não acontece com o injetável, né? E as pessoas têm a visão de que eu me alimento bem, aí eu como muitos vegetais. Porém, existe uma coisa chamada sistema enzimático. Esse sistema enzimático do organismo, ele tem que ter aquela enzima própria para absorver aquele alimento e transformar em nutrientes. Se você come a carne, se você não tem um nível bom de protease, você não consegue desmembrar a proteína daquela carne, né? Se você come o glúten, mas se você não tiver uma enzima que digere esse glúten, você não absorve. E a lactase é um grande problema, porque se você toma o leite, bebe come os laticínios, mas se você tem uma intolerância à lactose, por exemplo, você não desmembra daqueles laticínios o cálcio, a vitamina D. Então, Vai com se isso, intoxicando sem saber, né? e a verdade é que a pessoa, além de não absorver, ela ainda cria uma reação autoimune. O organismo rejeita aquele alimento. Então, hoje, a prioridade da ortomolecular, da nutrologia, é pesquisar as intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, a glúten, as alergias alimentares. Por quê? Porque você é o que você come, né? Então, se você consegue, através dos exames, detectar tudo isso, você melhora a digestão desse paciente. Se você melhora a digestão dele, ele já absorve melhor os alimentos. Se você suplementa o que o organismo dele deixa de produzir, você está fazendo uma bioquímica global desse paciente. Você está tornando ele um jovem a nível digestivo, né? A nível orgânico. Dá para o organismo aquilo que ele vai parando de produzir e de absorver, né? Porque o processo do envelhecimento ele ocorre, as nossas glândulas elas vão ficando mais cansadas, a gente vai perdendo as vilosidades intestinais, a capacidade de absorção, de metabolização. Então é a degradação natural, né, do ser humano. Quando você dá aquele nutriente, aquela substância que o teu organismo para de produzir ou para de absorver, a forma que você envelhece é diferente, né? Eu acho que mais do que não envelhecer é a forma que se envelhece, né, mãe? E os pacientes, normalmente eles chegam no meu consultório e dizem, eu queria conhecer a senhora. Aí pergunta para mim, quantos anos a senhora tem? Aí eu digo, eu tenho 69 anos. Aí, mas a senhora usa mega hair? Ou a senhora fez plástica? Não, eu nunca fiz plástica, eu não uso mega hair. Mas como é que a senhora tem tanto cabelo? Eu tenho tanto cabelo porque eu suplemento o meu cabelo. O meu cabelo ele tem sobra de vitaminas necessárias, sobra de colágeno, sobra de ácido hialurônico, porque tudo isso é nutriente. Quando você fala de nutriente, o seu organismo elimina o excesso, né? Não há essa ideia falsa de que isso vai intoxicar o meu fígado. Não vai. Isso é um alimento já desmembrado. A vitamina é um alimento que já foi dissociado, que é muito mais fácil de absorver. Então, não há uma intoxicação dentro dos parâmetros que se usa na prática de nutrologia. Não há isso. Na Até verdade, porque é é para melhor. isso que o médico vai te dar orientação, né? Para ver quais são as suas necessidades, porque é fundamental a personalização da suplementação. Não é sair tomando vitamina de A a Z, e sim ver quais são as suas necessidades, o que você está precisando suplementar para que você tenha um bom resultado, né? E quando se fala em cabelo, eu acho muito legal o pessoal saber em casa, o cabelo é um dos primeiros que sofre as deficiências, porque o nosso organismo ele sempre vai dar prioridade para as funções vitais. Então, faltou vitamina, aonde que vai tirar primeiro? Do cabelo, da unha. Então, unha fraca, cabelo feio, é sinal de falta de vitamina ou de algum hormônio ou de algum nutriente, né? Só vai para esses órgãos queratinizados a sobra, realmente, né? É exatamente isso que eu ia dizer.
os fâneros, pele, cabelo e unha, é o que sobra que vai para ali. Então, você olha para um paciente, você sabe exatamente o que ele tem de deficiência, só pelo facies dele, só pela apresentação dele, pelo envelhecimento dele, né? Isso é difícil você, às vezes, passar para o paciente. É importantíssimo fazer um mineralograma, dosar. Às vezes ele diz, pediu tanto exame, mas como você vai saber como esse paciente é organicamente, a nível de nutrologia, a nível de alimentação, se você não faz um mineralograma, se você não faz um detect food, não faz um teste de alergia alimentar, não faz o teste de intolerância à lactose, a glúten, aí você consegue dizer para esse paciente, olha, você é assim, você precisa disso, seu organismo está com falta disso. E essa detecção deve ser feita semestralmente. Semestralmente, a gente tem que fazer toda uma bateria de exames desse paciente. Isso se chama uma prevenção que leva a uma longevidade, uma qualidade de envelhecimento. O que eu aconselho a todos é que essa suplementação, essa visita ao nutrólogo, hoje a nutrologia é uma medicina que vai de acordo com as outras especialidades. Nós andamos junto, nós não andamos na frente nem atrás. Nós auxiliamos todas as especialidades. Porque, na verdade, nós pegamos o paciente no âmbito geral, nós não interferimos no tratamento do paciente, se ele está com cardiologista, se ele está com oftalmologista, se ele está com oncologista, nós não interferimos em nenhum tratamento. Pelo contrário, né? Eu acho que a tendência da medicina é cada vez mais a equipe multidisciplinar, para o bem do paciente. Então, sempre o especialista vai ser fundamental quando existe um problema de glândula, um problema de coração, um problema de pulmão, um problema de rins, né? Então, é importantíssimo o especialista acompanhar os órgãos específicos. E a ortomolecular, a prática ortomolecular tem essa visão global a nível de molécula, né? São medicinas complementares, né? Uma complementa a outra. Sim, a nutrologia é uma especialidade como as outras especialidades. E qual é a função da nutrologia? A função da nutrologia é nutriente, é cuidar do paciente, não cuidar da doença. O especialista cuida da doença, você cuida dos efeitos dessa doença nocivos no paciente. Então, se a gente consegue sanar os efeitos nocivos da doença, o médico especialista trata a doença, esse paciente fica ileso, ele fica completo, né? Na oncologia, o oncologista trata o câncer, mas há os efeitos nocivos do câncer. E o paciente fica debilitado, o paciente fica fraco. O que a nutrologia faz? Suplementa, cuida desse paciente, carrega no colo. Então, eu digo que a nossa especialidade é como se fosse uma muleta para todas as outras especialidades. E, com isso, o paciente consegue ter um tratamento completo. Melhor ainda do que fazer essa medicina complementar é quando a gente consegue, porque eu gosto de comparar o nosso corpo a um carro, né? Então, o nosso corpo é uma máquina extremamente complexa e você não compra um carro e usa ele até quebrar. Né? Você faz revisões periódicas, você faz ajustes, troca peças. O nosso corpo, se você não fizer um check-up, repor o que está faltando, o quebrar seria a doença. A doença seria o último estágio, é quando alguma coisa deu errado. Se você corrige bioquimicamente as alterações, muitas vezes você até evita a doença, né? É isso que eu estou falando, a prevenção semestral. Eu aconselho a meus pacientes a cada 6 meses fazerem os exames de imagem, fazerem os exames bioquímicos todos. E com isso eu tenho ajudado muita gente, muita gente. Eu ajudo a descobrir patologias, às vezes, que o paciente desconhece por ele não fazer o exame, por ele achar que não precisa procurar só quando ele estiver doente. Se ele está são, ele não precisa. E, na verdade, você descobre uma patologia antes dela se apresentar, antes dela trazer efeitos nocivos do paciente. A alteração bioquímica vem antes do sintoma, muitas vezes, né? Com certeza. E aí o paciente consegue descobrir uma doença, uma tireoidite, uma doença autoimune. Às vezes o paciente não sabe. Aí ele tem aqueles sintomas, a fraqueza, a dinamia, aí aumento de pera.
Ele não sabe, ele está com uma doença autoimune. Aí você descobre uma doença autoimune, aí você faz teste. Bom, o que está cutucando o sistema autoimune? Vamos pesquisar. Aí pesquisa lactose, descobre uma intolerância à lactose. Esse paciente acerta a alimentação, acerta as enzimas, automaticamente ele já vai cuidar daquela tireoidite, já sabendo o que está cutucando o sistema autoimune, o que está prejudicando ele. Então, ele faz o tratamento dele com o especialista, mas ele está cuidando da retaguarda. Até porque, no caso da tireoidite, é uma doença sistêmica, né? Toda doença autoimune é uma doença sistêmica, que atacou um órgão-alvo que é a tireoide. Porém, algo sistemicamente não está legal. Todas as doenças autoimunes, todas, né? As doenças autoimunes, elas vêm de algum problema sistêmico que procura um órgão de choque, né? A tireoide ou a espondilite anquilosante, ou a psoríase, ou vitiligo, todas as doenças autoimunes, artrite deformante, a base delas é o sistema autoimune que está sendo cutucado, está sendo mexido. Algum desequilíbrio bioquímico, né? Que puxou o gatilho. Então, eu acho muito importante. E a nível de qualidade de envelhecimento, para mim, eu sou suspeita, porque eu sou a maior defensora e a maior utilitária de todos os meus próprios tratamentos, né? Eu adoro suplementar, eu adoro tomar minhas injeções, eu adoro tomar meu DMAI, eu adoro tomar meu colágeno injetável, oral, ácido hialurônico oral, proteína. Eu suplemento com proteína vegana, porque aí ela não tem lactose, ela não tem glúten, ela não tem açúcar, ela é uma proteína, é uma plant protein, uma proteína menos nociva para o organismo, porque eu sempre acho que a carne, a proteína do leite, às vezes você tem uma intolerância à caseína, e eu sou adepta mais da dieta ovo-lacto-vegetariana. Eu não como há muitos anos carne vermelha, nem porco, nem boi, nem frango. Isso também é algo que a gente costuma personalizar, né, mãe? Porque nem todo mundo se adapta à mesma dieta. Então, é importante o paciente saber que cada um tem uma necessidade. E essa necessidade tem que ser respeitada. Ô, mãe, eu acho que tem muitos programas aí que a gente poderia conversar sobre esse assunto, né? Com certeza. Mas muito obrigada, né? E eu acho que o recado principal que a gente precisa passar para as pessoas é que muitas vezes as pessoas aceitam um mal-estar como algo da idade. Ah, eu estou cansado porque eu trabalhei muito, ou isso faz parte da idade, dor faz parte da idade. Esse conceito mudou, gente. A gente tem como envelhecer com a mesma qualidade de vida que a gente tem na juventude, desde que seja feita a coisa correta, seja feita uma suplementação correta, corrija as nossas deficiências, né? E coloque o nosso organismo em equilíbrio. Vamos envelhecer? Vamos. Mas mantendo qualidade de vida por mais tempo, né, mãe? Com certeza. Essa conduta minha da dieta ovo-lacto-vegetariana foi com base de exames, né? Com base de exames. Eu descobri a dieta que se adaptava ao meu organismo. Isso é tão particular, né? Já para mim foi o contrário. Eu sou uma pessoa que precisa da carne, né? Então isso tudo tem que ser adaptado. A minha dieta, através de uma nutrigenômica que se faz, é uma dieta mediterrânea. Existe um exame chamado nutrigenômica, né? Que é a genética para a nutrologia. E isso nos dá a dieta exata que o seu organismo se adapta, né? Mas é muito bom esse programa e eu fico muito feliz e muito honrada em estar com você e matando a saudade, né? A gente está fazendo online porque a gente não mora na mesma cidade, né? Minha mãe cuida da Linos de Curitiba, eu cuido da Linos de Florianópolis. Mas eu espero que, de alguma forma, isso leve informação, né, mãe? Que ajude as pessoas a ter essa nova visão, a saber da importância e, principalmente, que muita coisa tem solução hoje em dia. Né? Essa área está avançando muito, cada vez mais. Mãe, muito obrigada. Foi uma honra falar com você. Filha. Tá? Um beijo, mãe. Gente, foi uma muito honra obrigada. Participar do programa. Obrigada. Gente, muito obrigada por ter ficado conosco mais uma vez. Espero que tenham gostado. E até o próximo Vencendo o Tempo.